É isso aí, irmãos. Estamos aqui nessa noite, nesse tempo de ensino da palavra de Deus, o entendimento que nós precisamos ter a respeito desse tema. E eu escolhi esse tema porque eu vejo que é um assunto muito presente. Necessidade de nós termos uma visão clara, necessidade de nós termos uma compreensão acerca da nossa cosmovisão no que diz respeito à política, né? Será que nós, cristãos, devemos nos envolver em política? Será que é um assunto que cabe a nós pensar, refletir e dialogar sobre isso? Sabemos que existem opiniões de diversas formas, diversas maneiras, ideias, e sabemos que existem muitos pensamentos que só estão aí para confundir. Então, por isso, eu vejo a importância de nós trazermos aqui uma orientação nesse sentido. Um livro que é aí uma referência dentro desse assunto, que é um livro que eu adotei para embasar algumas citações, porque é de muita concordância com o nosso pensamento, é do autor Wayne Grudem, esse autor aí, Wayne Grudem, cujo tema da obra dele é Política segundo a Bíblia. Princípios que todo cristão deve conhecer. O Grudem, ele é um teólogo sistemático, né, da teologia. Ele tem obras antigas e a mesma obra é um best-seller de teologia sistemática, né? Uma outra obra dele é o Dom da Profecia, e ele também tem outros títulos. Então, estaremos utilizando a obra dele. Então, quem tiver interesse de adquirir este livro, você pode fazer isso pela Amazon. Eu postei lá no meu Facebook 2 títulos, né? Que corrobora muito para esse sentido. Um deles é do Grudem, né? E o outro é do Tim Keller. Depois você pode entrar lá e já coloquei inclusive o link da Amazon, caso alguém queira. Você consegue em papel, o outro você consegue até virtualmente, você consegue adquirir esse material. Mas, irmão, de forma objetiva, eu quero fazer uma introdução, e nessa introdução eu quero dizer o seguinte: o Evangelho, ele não está limitado a discussões apenas de ordem teológica, né? A igreja e o cristão precisa estar inserido no mundo para influenciar o mundo, né? É errada essa ideia de que se o assunto e a discussão não está correlacionado ao Evangelho, né, isso não diz respeito ao cristão. Nós estamos inseridos no mundo. Então nós temos que ter opinião, seja a respeito da arte, seja a respeito da economia, seja a respeito de política, ciência, moda, né? Nós precisamos incluir nessa perspectiva cristã um ponto de vista, um pensamento, né, dentro desses campos que compõem a nossa sociedade. Nós precisamos ter um pensamento muito claro a respeito disso. E nós não podemos enxergar os assuntos que não são intitulados cristãos ou correlacionados de forma objetiva ao Evangelho como assuntos menos cristãos, sabe? Na verdade, tudo que nos rodeia, tudo que nos envolve, tudo que nos diz respeito, tudo isso está correlacionado a Deus, porque tudo foi criado por Deus, tudo foi feito por Deus, tudo foi gerado para Ele. Nós precisamos ter uma visão muito clara, né, e muito honesta a respeito disso, né? A referência de João, Evangelho de João, capítulo 17,
do versículo 15 ao versículo 21, né? Já está a referência bíblica, né, que diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Né? Olha, que impressionante. O conceito presente, né, da cultura evangélica de santidade sendo uma separação do mundo é um conceito corrompido. Sim, santidade significa separação, mas nós somos separados para viver uma vida com Deus, mas estando no mundo, sendo livres, né? Sendo livrados, guardados do mal, mas presente no mundo, atuantes no mundo. É um entendimento grosseiro achar que para que venhamos a de fato nos santificar, devemos ter tudo que diz respeito ao Evangelho. Né? Então, o cristão agora vai ter o caderno de matemática, de português, mas a capa tem que ter um assunto evangélico. Agora o carro, a bebida vai ser evangélica. Agora a caneta vai ter algo escrito no que diz respeito ao Evangelho. Mas nós devemos estar inseridos na sociedade, influenciando a sociedade. Devemos nos comunicar, em compreender, diante da ótica de Cristo, aquilo que está presente ao nosso redor, para que não tenhamos uma conduta até mesmo alienada, né? Não compreendendo qual é o nosso chamado. Né? Eu vou repetir. Evangelho de João, capítulo 17, diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Uma outra referência muito importante para nós, ainda nessa abertura, está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 17, né? É o próximo slide, que diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim diz a palavra. É impressionante como às vezes lemos essas referências e não conseguimos compreender. Né? Certa vez eu tive com um pastor argentino, e esse pastor compartilhava comigo a respeito de um irmão em Cristo, e esse irmão em Cristo era um treinador de futebol, de um time muito reconhecido na Argentina, e ele aceitou a Jesus, e já estava há anos no Evangelho, e ele gostaria de exercer um chamado, gostaria de se entregar completamente para Deus, para a obra e para o ministério dele. Então, ele falou para o pastor: olha, pastor, eu gostaria de pedir ao irmão para que esteja orando comigo, porque o meu desejo me separar, abrir mão dessa profissão e poder me dedicar exclusivamente à igreja, quem sabe até mesmo ser ordenado ao ministério. Eu quero viver totalmente para Deus. Né? Então, aquele pastor disse para aquele irmão: irmão, olha, exerça o ministério que Deus te chamou aonde você está. Exerça o teu ministério aonde você está. Quantos homens ou quantas mulheres têm o privilégio de estar influenciando jovens, famílias e pessoas de tamanha autoridade, como você está tendo o privilégio de influenciar. Então, aonde você está, faça disso. Se até hoje você não fez, faça disso o teu ministério, né?
Faça disso a tua vocação e que a mensagem do Evangelho seja proclamada através do teu testemunho de vida, mas também através da tua conduta, da tua influência, segundo os princípios do Evangelho. Né? Então é essa ótica, essa perspectiva que nós precisamos ter como cristãos. Não importa o teu trabalho, irmão, não importa onde você esteja trabalhando, né? Você exerce o ministério na igreja, amém, glória a Deus, mas entenda que onde você está trabalhando, onde você está inserido, seja você um profissional liberal, seja você um empresário, seja você um funcionário, faça disso parte do teu ministério. Diga para si mesmo, diga para Deus: Senhor, eu quero exercer o meu ministério. Eu quero fazer desse lugar, né, um lugar onde todos estarão proclamando o teu nome, porque eu decidi viver uma vida reta com Deus. Eu decidi ter um testemunho com Cristo aonde eu estou. Sabe, irmãos, o nosso testemunho, ele não deve ser conhecido apenas na igreja. O nosso testemunho deve ser conhecido em todos os lugares. Sabe? Que os céus e o inferno proclamem, reconheçam quem você é, sabem? Um para a vergonha, porque Satanás odeia um cristão verdadeiro, né? E outros para a glória de Deus, assim como os anjos e os céus, e que o próprio Cristo possa apontar para você e dizer: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, irmãos? Então que o teu trabalho, aquilo que você faz, né, seja para a glória de Deus. Existe um irmão, um pastor brasileiro, que é o Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: não é verdade que a política corrompe as pessoas, mas a política, ela revela os corrompidos. Né? Eu vou repetir: não é verdade que a política corrompe as pessoas, mas a política, ela revela aqueles que já são corrompidos. Né? Então, nós precisamos corrigir a nossa visão e a nossa perspectiva. Que agora é o primeiro tópico da nossa reflexão, que diz: o governo, um sistema de governo, ele não deve impor uma religião. Veja que imagem forte. Né? Veja que imagem que nos impacta essa imagem. A referência bíblica aí de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao 22, diz o seguinte: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam, ou seja, a Jesus, em alguma palavra. Versículo 16. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram-se. Né? Um princípio que esta referência bíblica de Mateus, ele anuncia, dada por Jesus, é o entendimento de que existem duas esferas aqui. A esfera de governo, aquilo que diz respeito ao governo, e aquilo que diz respeito à religião, aquilo que é de respeito à fé. Né? O assunto que eu quero tratar aqui é quando o governo e a religião, elas não estão misturadas num único propósito.
anos atrás, né, nós podemos enxergar o Vaticano dessa forma, né? O Papa é uma referência religiosa, mas também é uma referência estatal, do Estado, né? Onde nós enxergamos ali a religião, que é uma religião estatal, é a religião que determina as questões do Estado, do governo, né? Nós podemos enxergar a Dinamarca como um Estado evangélico e que está ali transcrito isso. Nós podemos também ver o Reino Unido também exercendo essa unidade daquilo que é o Estado e daquilo que é a religião. Algumas com uma certa flexibilidade, permitindo ainda que haja uma religião oficial no país, né? Permite, então, que outras religiões possam se manifestar. Mas existem outras religiões que simplesmente são motivo de perseguição aos cristãos, né? Existem religiões que simplesmente é proibido. E aquele que busca exercer exercer a sua fé, outra fé, é perseguido, é morto, é torturado. De forma que, se não aceitar esse regime de governo religioso, né, misturado, ele é condenado à morte, né? E existem governos que são ateus, né? Então nós não devemos concordar com isso, não devemos entender que a fé, que nós cristãos, se um dia chegarmos a ter um presidente, né, que entenda que o Brasil deva ter uma fé única, né, deva impor uma fé única, nós devemos entender que, à luz da Bíblia, isso é equivocado, isso é errado, né? Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César, dai, pois, a Deus o que é de Deus, né? Um princípio importantíssimo que Jesus estabelece aqui o governo e igreja são fundamentos criados por Deus e pertencem a esferas, ou seja, a linguagens diferentes, né? Há uma linguagem toda própria que diz respeito à igreja, é um universo cristão, e há uma linguagem que diz respeito à esfera política. Não podemos sobrepor uma linguagem na outra, mas nós podemos entender que são esferas que se comunicam, que dialogam entre si, que há uma correlação, mas uma não impõe a sua vontade sobre a outra. Então, de uma forma mais próxima da nossa realidade, quando falamos sobre a necessidade de entendermos duas esferas diferentes, uma separação entre aquilo que é o nosso universo cristão, daquilo que diz respeito ao Estado, aquilo que se aproxima e nós temos enxergado nos dias atuais, nós devemos ter um posicionamento, é entender que a igreja, ela não deve ser transformada num palanque eleitoral, né? A igreja, ela não deve ser transformada num showmício, né? A igreja não pode entregar a um político ou uma figura, a um candidato, por exemplo, a direção do púlpito, e então essa pessoa conduzir a igreja a uma direção ou a outra direção, porque misturar isso, e isso é abominável aos olhos de Deus, né? Nós não devemos enxergar isso, ou entender isso como algo correto, algo tranquilo. Pelo contrário, nós não devemos concordar com isso, né? Nós temos aí na China um comunismo em que, até certo ponto, até porque é um comunismo que flexibiliza a parte econômica, introduzindo o capitalismo dentro desta unidade de governo, né? Então, para fazer as pazes ali, para fazer jus
a sua conduta, permite que outras religiões, mas desde, estamos em 2020, há mais ou menos 5 anos, há uma perseguição, e agora, nesse período de pandemia, essa perseguição se agigantou, né? Existem cristãos sendo perseguidos, mortos, igrejas sendo destruídas completamente na China, por conta desse comunismo, porque o comunismo nada mais é do que além do exercício político, há também um exercício religioso, mas é uma religião sem Deus, é uma religião sem fé, onde a figura da autoridade comunista é a própria figura religiosa, que deve ser adorada, deve ser idolatrada, deve ser endeusada, né? Então nós devemos olhar, seja na perspectiva cristã, ou seja em qualquer outra religião, nós não devemos concordar com isso, né? O hinduísmo também exerce esse tipo de governo na Índia, né? O islamismo em diversos países, nós não devemos concordar com isso. Algo que nos aproxima, né, de nós enxergamos isso. Então, algo que diz mais próprio ao Evangelho, nós não devemos concordar que se futuramente um pastor, uma figura, viesse a tomar a liderança do país, nós devêssemos concordar de uma religião, o Evangelho ser estatizado, né? Wayne Grudem, ele diz o seguinte: procurar obrigar as pessoas a se tornar cristãs também tem a tendência de expulsar o verdadeiro evangelismo, o verdadeiro cristianismo, pois remove da vida das pessoas a oportunidade de escolher voluntariamente seguir a fé em Cristo. Eu acho que a história, nós temos aí diversas referências, né, da história a respeito da Igreja Católica e a imposição de aceitar a Cristo às pessoas, né? Aí está a referência de uma igreja queimada, né? Fruto de muitos irmãos nossos perseguidos em países islâmicos, países comunistas, né? E o próximo slide está a referência de Wayne Grudem. A religião deve fazer parte do governo. Porque, irmãos, assim, estamos aqui no curso Vida Cristã, e eu estou sendo um pouco abrangente, não estou falando o evangelho, né? O cristão. Eu estou sendo um pouco abrangente para que a gente consiga, numa perspectiva de cidadania, enxergar não apenas o exercício do evangelho, mas ser também tolerante ao exercício de outras religiões, né? Entendendo que outra pessoa pode exercer a sua fé, e você pode exercer a sua fé, e está tudo bem. Está tudo bem, porque somos cidadãos, e precisamos respeitar. É por essa razão, irmãos, que assim, esse é um dos motivos, né, que eu acho extremamente, e não é um posicionamento só meu, é um posicionamento da denominação, que é extremamente errado, errôneo, equivocado biblicamente, né? Um pastor assumir uma figura de legislador, seja como vereador, seja como governante, seja como deputado, seja qualquer coisa. Primeiro, porque ele está se humilhando a uma condição de um estadista, a condição de um parlamentar. Ser pastor, ser um proclamador do evangelho é a mais nobre posição que nós podemos exercer. E quando desejamos sair dessa condição e entrar na esfera pública para exercer como figura
pública, na verdade, estamos incapacitados, esse já é o segundo argumento, incapacitados de exercer o nosso sacerdócio. Porque agora estamos divididos entre os dois atributos, aquilo que exercemos dentro da igreja e aquilo que é exercido. São duas esferas que, novamente, voltando ao tópico 1, são duas esferas que não tem como se coadunar, não tem como conversar. Então, nós precisamos ter um entendimento nesse sentido. Conheço pastores que exercem, conheço pessoas, né, chegadas, pessoas que vêm à nossa igreja, que entendem que tem que ir, que apesar de ser pastor tem que estar lá, né? Tem que se candidatar, ele como pastor tem que ser eleito, né? E aí como é que fica dentro da igreja? Né? Vamos supor, ele é o vereador, ele é candidato a um vereador, vamos supor que dentro da igreja surge um outro candidato à vereança, como é que fica isso? Dentro da igreja, quem é que vai ganhar? O pastor ou o membro? Né? Você está ali, o pastor, ele é candidato a vice-prefeito, né? Ou vice-governador, né? E como é que fica os irmãos dentro da igreja? Olha a mistura, né? Então, é necessário a gente fazer uma leitura muito clara a respeito disso, em que são esferas diferentes, e que nesse segundo tópico, que a esfera, aquilo que diz respeito ao evangelho, ao exercício do sacerdócio, ele deve ser exercido contra o sacerdócio e ponto. Né? Nós, como cristãos, seja pastores, seja o que for, né? Nessa função, bispos, enfim, devemos influenciar e motivar os irmãos, a encorajar os irmãos a assim, ingressarem nessa esfera, a serem participantes, a serem pessoas que vão amadurecer o seu entendimento e a sua visão nesse campo. Né? Então, ou seja, o fato de você não defender a ideia de um governo regido pela religião não quer dizer que a religião não tenha lugar no âmbito governamental. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito à fé tem o seu lugar dentro do campo da política. Né? Porque é uma ingenuidade muito grande nossa poder achar que alguém, quando vai decidir por uma lei, vai decidir por uma defesa política, né? Vai fazer uma defesa política, vai fazer uma defesa de posicionamentos legais, não há dentro dela pressupostos religiosos, sabe? Quando nós falamos de aborto, será que não tem um pressuposto político nisso? Né? Quando falamos a respeito de da legalização de armas, será que não existem pressupostos religiosos, princípios cristãos por trás disso? Existem princípios cristãos, existem valores cristãos, né? Foram chamados diversas figuras de diversos campos da sociedade, cristãos, sociais e filósofos, para falar a respeito da legalização do aborto, né? Houve pastores que estiveram lá representando, falando e anunciando a respeito disso. E nós precisamos ter esse entendimento, que dentro da esfera política há sim espaço para discussão e para influenciar segundo os princípios da palavra de Deus. Né? A nossa fé não deve ser reduzida a uma questão de foro íntimo. Né? A nossa fé ela não diz respeito só à nossa... Olha, você que é cristão, você vai conversar sobre isso na tua casa. Vai conversar sobre isso na igreja. Nada de trazer, falar de assunto de igreja, de Deus, aqui no campo da política. Também não é por aí. Né? É necessário você fazer uma leitura equilibrada a respeito disso. Né? Nós somos salvos e para salvar, nós somos libertos e para libertar. Deus iluminou o nosso entendimento para que nós pudéssemos influenciar o entendimento de outras pessoas.
né? Existem muitos valores e princípios hoje na Constituição e hoje no Brasil que coopera para a pregação do Evangelho, gente. Que coopera para a ministração das verdades de Deus, sabe? É muito difícil você chegar, assim como o pastor Estevão e Rosana estão lá na Espanha, e você chegar lá e fala a respeito, olha, eu sou pastor, e o único pastor que as pessoas entendem é o pastor de ovelha, né? Nunca ouviu falar de pastor que prega o evangelho, que tem que explicar, você tem que... não, que a gente dá palestra, né? Mas isso aí é igreja católica. Então, é difícil, né? Você chegar num país muçulmano, completamente muçulmano, você falar a respeito de princípios cristãos, né? Então, nós precisamos defender isso, porque defender isso também é defender o evangelho, né? A nossa fé... ela não deve ser reduzida a uma questão de foro íntimo. Não é necessário que defendamos, mas é necessário que defendamos nossos valores no âmbito público. O slide está aí, o Estado é laico, né? Então aí a gente entra num assunto que está muito em voga, né? Sobre a questão do Estado laico, e que é algo que às vezes as pessoas não entendem ou confundem muito o que é a laicidade, né? A laicidade, ela foi garantida, quem deu o pontapé inicial para tudo isso, né? E que ali na Revolução Francesa se estabeleceu, mas começou foi na Reforma Protestante, né? A Constituição, a nossa Constituição, a Constituição de 1988, inciso 6, ele diz o seguinte: liberdade de consciência e crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei e proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Ou seja, quando se diz que o Estado é laico, gente, se diz que é um Estado onde todos têm o direito de exercer a sua fé. É isso que quer dizer Estado laico. Todos, assim como a imagem anterior, todos têm o direito de exercer a sua fé. E exercer a sua fé em todos os aspectos, sabe? É importante a gente ter esse entendimento claro, porque hoje a gente lida com muitas compreensões equivocadas a respeito disso. A laicidade, ela caracteriza a separação da esfera governamental daquilo que diz respeito ao religioso, aquilo que diz respeito à igreja, ou aquele que é da Ubanda, que é do hinduísmo, enfim, todos têm liberdade aqui, né? Você vê que existem comunidades aqui no Brasil de diversas nações, né? Que por conta de perseguição hitleriana e de outros ditadores vieram para o Brasil para exercer sua fé. Porque aqui no Brasil, a partir da Constituição Nacional, eles podem livremente exercer a sua fé, né? Existem religiosos que em outros países simplesmente se matam, mas que aqui vivem em paz, sabe? E esse é um direito constitucional, garantido na Constituição. Veja como isso é importante, irmãos. Veja como isso é valioso. E já está estabelecido desde esse período, né? Ali na Constituição Imperial, do Brasil Imperial, de 1824, não era assim, mas a partir de 1891 passou a ser assim, né? E algo que eu preciso trazer para vocês é o entendimento de que Estado laico não quer dizer um Estado ateu, sabe? Um Estado sem Deus. O exercício do Estado que não tem Deus, né? Como se na esfera pública você não pudesse falar de nada disso, né? A próxima imagem tem aí a nota de R$20, né? A nota de R$20 aí na próxima imagem, cujo escrito o que está escrito aí é Deus seja louvado. E muito disso está errado. O Estado é laico. Não pode ter isso escrito na nota, né? Nas cédulas brasileiras, né?
nas repartições públicas não pode ter o crucifixo, a imagem da cruz, porque isso significa apropriação do Estado a respeito de uma religião, né? Então, de uma conduta ditadora, onde você obriga as pessoas a aceitar uma determinada religião, as pessoas reduziram essa discussão ao fato de ter uma frase, né, Deus seja louvado, e uma imagem de um santo, ou de qualquer coisa, sabe? Nós temos na nossa agenda nacional diversas, no nosso calendário, né, diversos feriados que sejam para católicos, espíritas, evangélicos, né? Diversos feriados que atendem aí diversas religiões, sabe? Então, quando nós vemos esse tipo de conduta, uma natural. Normalmente, irmãos, quando nós percebemos isso se manifestar, seja as mídias defendendo isso, partidos políticos defendendo isso, nada mais é do que a necessidade de retirar da esfera pública qualquer influência religiosa, qualquer influência da igreja. E isso nós não podemos aceitar, né? Porque normalmente quem defende isso são os comunistas. E os comunistas, os socialistas, eles não é que eles querem retirar apenas a religião de dentro da política. Eles querem tirar Deus de dentro da religião. Eles querem entrar na esfera cristã ou qualquer outra esfera, principalmente a esfera cristã, que é mais forte, e quer ditar o que está certo e o que está errado. Quer dizer o que serve e o que não serve, sabe? Mas nós, cristãos, protestantes, fomos protagonistas da proposta do Estado laico através da Reforma Protestante. Foi a partir daí, da Reforma Protestante, onde se iniciou o pensamento do respeito à liberdade religiosa, sabe? Ninguém tem que ser cristão. A pessoa ela tem que ser cristã porque através de uma ação sobrenatural Deus operou na sua vida e então tudo passou a fazer sentido para ela, né? O próximo tópico, o terceiro tópico, por favor, é um tópico que diz muito respeito a nós, cristãos, né? Que é a demonização dos governos, né? Eu lembro de revistas nossas daqui da igreja, Seja Toda a Vida, Comunicando Toda a Vida, em períodos eleitorais, onde irmãos alugavam alguns espaços na revista, e aí nós víamos revista da Nova Vida sendo rasgada, nós via irmãos aqui na igreja, da igreja, entregar aqui no guichê da igreja, na secretaria da igreja, a própria revista com texto, ou então a revista com risco, mancha, né? A própria revista amassada escrito, isso é do inferno, isso é do demônio, né? Então, a ideia de você demonizar aquilo que é público, aquilo que é de respeito à política, em certa parte a gente entende que está misturado, eu entendo que está misturado a dor e o sofrimento que toda essa esfera nos traz hoje, né? Estamos debaixo de um governo estadual, onde é o quinto governo que faz essa bagunça com o estado do Rio de Janeiro, né? Nós saímos agora de um período de 14 anos de governo, né? Totalmente comunista, onde através da Lava Jato e tantas outras coisas foi deflagrado milhões, trilhões de roubos, né? Foi deflagrado através da Lava Jato. E hoje nós vemos a agenda política, se você for entrar lá no Tribunal Superior Eleitoral, você acessa e você vai ver as propostas de campanhas eleitorais de Lula.
E você viu que depois que a candidatura dele foi indeferida, Haddad assumiu a campanha. Então você vai ver as duas propostas de campanha, onde a única coisa que muda é o nome, né? Onde a proposta é escrita ali que Lula é uma ideia. É uma ideia, ele não é uma figura, ele é uma ideia. Então, a proposta é a mesma. E você vai ler lá. Porque é isso que está em jogo. Né? Vai ler toda a proposta e ver se as propostas de governo têm a ver com o Evangelho. Né? E depois de ler aquelas propostas, começa a observar o que as articulações políticas, as articulações legais não estão fazendo, senão dar prosseguimento à mesma agenda, irmãos. Né? Então nós precisamos ter um entendimento. Né? Hoje nós vivemos debaixo de uma guerra cultural. Né? E por trás dessa guerra cultural está o interesse de estabelecer um governo que não se sustenta, que é um governo comunista. Né? O motivo de vermos tanta corrupção e impunidade é porque pessoas de fibra moral, que poderiam estar assumindo esses lugares de autoridade, hoje têm nojo, têm pavor de falar desses assuntos. Não sabem como funcionam, têm raiva de quem tem interesse de falar no assunto. Né? Pessoa que diz assim, eu tenho nojo de política, eu detesto política, eu não suporto política. Né? Vamos ver o que diz a referência aí de Provérbios 29, versículo 2. Quando justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Né? Nós entendemos, conhecemos essa referência. Então, por isso, irmãos, nós precisamos confrontar esses sentimentos que é natural. Mas se nós não confrontarmos esses sentimentos, esses pensamentos, o que vai acontecer é que nós vamos permitir que homens maus, homens vios, homens que usam do nome do Evangelho, né? Homens que se dizem cristãos, assumam lugares de autoridade. Mas você que é um homem, uma mulher que tem fibra moral, você que tem vocação para essa área política, você que precisa ser preparado, se prepare, né? Para que no momento certo você possa assumir esses lugares. Né? Tem os olhos bem abertos e tome posse dessa palavra. Não, eu vou ser em nome de Jesus. Né? Biblicamente, nós temos aí Esther, o livro mais político da Bíblia, que nem citar a palavra Deus, cita, né? Onde ali há toda uma discussão de articulações políticas. Né? O livro de Esther é muito claro a respeito disso. Né? Nós temos aí Davi, Neemias, que é um governante, que diz, olha, os governantes anteriores governaram com mão de ferro, né? Mas eu sou temente a Deus e vou governar porque eu amo o povo, vou governar debaixo da lei dos propósitos de Deus. Né? Nós precisamos de referências, verdadeiras referências, irmãos, né? Que façam a diferença nos lugares de autoridade. Às vezes parecemos ler certas referências bíblicas e não enxergar, né, do que se trata a vocação para essa área política. O chamado divino para a área política. Né, e não entender que política é um assunto secular. Vamos aí às referências bíblicas. Há uma referência bíblica que diz o seguinte, portanto, de Romanos 13, 1 e 2, né? Diz, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus institui, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Né? Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte, que no terceiro reino de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, né? E os sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Então, até mesmo um governo vil, um governo que vem para
subjugar o povo de Deus, na verdade, é vontade de Deus. Deus entregou a Nabucodonosor. Deus entregou ao rei da Babilônia. Deus permitiu que fosse subjugado. Então, a vida da igreja, nós cristãos, precisamos ter essa visão, né? Aí está a referência de John Stott, que diz, uma citação de John Stott, que diz: os cristãos devem ser cuidadosos em não batizar qualquer teologia política, seja de direita, de esquerda ou de centro, como se fosse um monólogo da verdade e bondade. Na melhor das hipóteses, uma teologia política e seu programa são apenas uma aproximação da vontade e do propósito de Deus. Né? É o que eu disse há um tempo atrás num dos cultos, e volta e meia, sempre no período eleitoral eu falo sobre isso, dizendo: olha, irmãos, o nosso partido é Cristo, né? O nosso evangelho é o Senhor. Nosso evangelho é as escrituras, é a palavra, são as sagradas escrituras, é a palavra de Deus, né? No momento, seja esse partido de direita, esquerda, de centro, que se opor aos princípios de Deus, irmãos, nós vamos seguir as escrituras, né? Nós não vamos seguir a diretriz de um ditador, de alguém que diz: olha, não lê a Bíblia, você não deve orar, né? Que é o que aconteceu com Daniel, Então, nós devemos ter esse cuidado. E John Stott é uma figura cristã, é um teólogo, e que tem influência no campo político. Ele pensa politicamente e contribui para que nós cristãos, ele é americano, eu consiga entender na minha cosmovisão cristã assuntos a respeito ao Evangelho. O próximo aí é o pastor Martin Luther King, né? com a célebre frase, né? I have a dream. Eu tenho um sonho, onde ele lutava contra a diferenciação de classes, os direitos dos negros equiparado aos direitos dos brancos, né? E ele, como um pastor dentro da igreja ou nos ambientes, nas caravanas, né? Nas suas pregações, nos cultos ao ar livre, era também um lugar de influência política, onde ele estava ali proclamando o evangelho, mas estava também proclamando a mudança de leis no país. Sabe? Então, esse equilíbrio, essa visão que nós precisamos ter, né? Abraham Kuyper é o próximo link, né? Ele foi um político, ele foi um jornalista, ele foi um estadista, ele foi um teólogo holandês, né? E ele tem uma frase fortíssima que diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer: é meu. Então, meu irmão, Jesus olha para você e diz: você é meu. Jesus olha para todos os estados das nações mundiais e diz: é meu. Jesus olha para a natureza e diz: é meu. Então, tudo diz respeito a Deus, irmãos. E nós precisamos ter essa visão, ter essa cosmovisão cristã. O próximo tópico é o quarto tópico, né? E também é o último tópico, que diz o quê? Deveríamos evangelizar e jamais nos envolver com a política? Então vamos aí para Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 12, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Somos feitura dele, olha bem, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja bem, todo o nosso exercício de fé, nós vamos para campanhas como o Setembro Amarelo, nós participamos de diversas ações
promovemos aqui na igreja ações sociais, né? Nós, assim como incentivamos, a semana que vem será o jejum de mídias sociais, mas nós também vamos orar a Deus para abençoar a vida de um irmão que está precisando com o valor de oferta, sabe? Apesar as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo, tudo coopera diante de um paradigma cristão. Não coopera diante de um paradigma político, diante de uma visão de direita, de esquerda, não importa. Mas o nosso paradigma é um paradigma de Cristo, sabe? E não é dessas ações que nós esperamos que unicamente através de ação social, né? de boas obras, né? Nós desejamos que as pessoas aceitem a Jesus, porque aceitar a Jesus é um milagre, sabe? Nós fomos visitados pelo Espírito Santo, nós fomos achados por Ele. Né? Veja que é escrito aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, mediante a fé nós somos salvos. E para quê? Nós somos feituras dele, para quê? Para boas obras. Será que defender que o aborto é crime não é uma boa obra? Será que defender que o direito das pessoas, que o Estado laico não é uma boa obra, e tantas outras demandas, assim como é a nossa luta, não são boas obras? Será que defender que o Estado seja contra qualquer proposta de ditadura não é uma boa obra? Será que defender a liberdade não é uma boa obra? E eu vejo claramente, irmãos, que tudo isso se manifesta nos nossos pensamentos, nas nossas discussões, mas também na esfera pública, né? Mateus capítulo 5, versículo 22 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? Que glorifiquem o Pai que está nos céus. E aqui para terminar, eu quero trazer fazer algumas afirmações, alguns posicionamentos que nós devemos ter como cristãos diante de tudo isso, diante de toda a nossa leitura. Nós devemos, sim, discutir sobre política, devemos entender, sim, sobre política. Eu quero dar aqui fazer aqui uma contribuição aos irmãos de um canal que assim tem me enriquecido poderosamente, chamado Brasil Paralelo. Eu não coloquei no slide, mas você pode pesquisar aí no YouTube. Existem diversos vídeos públicos, né, gratuitos, onde você vai compreender muitas questões da ordem política, trazendo a nós um equilíbrio de perspectivas, né? Brasil Paralelo, né? Anote aí. Então, assim, primeiro tópico: devemos discutir, sim, sobre políticas. Devemos defender os princípios da palavra de Deus. Devemos influenciar a sociedade para que a sociedade faça o bem, sabe? Porque hoje, irmãos, para pensar, quanto tempo dura uma verdade, né? O fundador aí da Globo, ele, em seus dias aí de governo, de liderança, ele chegou e disse assim: olha, fugiu da memória agora, mas ele tem uma citação onde ele fala que uma verdade, fugiu. Uma verdade contada muitas vezes, uma mentira contada muitas vezes, no final se torna uma verdade. Não é o que nós estamos vendo? Então nós devemos defender, sim,
influenciar sim para o bem. Devemos motivar a igreja e a comunidade cristã a se envolver e se engajar politicamente, sabe? Nós não devemos olhar com desdém irmãos que têm interesse pela política. Não devemos olhar de forma leviana irmãos que desejam crescer e se aprofundar nesse aspecto. Mas sim, nós devemos orar e interceder por esses irmãos. Irmãos, pessoas que verdadeiramente são advogados, desejam legislar, vão fazer a prova, vão passar por uma sabatina, desejam ocupar o cargo de juiz, desejam ocupar o cargo de desembargador, desejam ocupar o cargo de um ministro, desejam ser político, seja aqui no estado do Rio de Janeiro, no município ou em Brasília. Nós devemos orar, irmãos. Porque existe sim, já há muitos anos, uma perseguição muito séria nessas esferas políticas, sabe? E uma perseguição que é velada, né, encoberta, seja pela mídia, seja por diversas esferas, né, onde nomes de pessoas boas são colocadas em tramas e podridões de escândalo. E eu lembro de um, que eu não lembro, era relacionado ao Mensalão, eu não lembro o nome dele, mas ele foi lançado lá no Mensalão como alguém ganhou propina, e na verdade pegaram um valor milionário e jogaram na conta dele. Anos e anos depois, vieram a descobrir que aquele homem era inocente, que não tinha nada a ver com isso, sabe? Então nós precisamos orar, porque às vezes recebemos uma notícia e nos apegamos a ela, a gente precisa ter sabedoria a respeito disso, né? E o último tópico aqui para isso, para se engajar politicamente, aqueles que se interessem, né, por esse campo político, é necessário ter vocação. É necessário ter fibra moral. E é necessário não apenas ter boa vontade, é necessário se preparar, estudar, fazer ciências políticas, né? Estar compreendendo de uma forma equilibrada, entender o que é direita, entender o que é esquerda, que hoje há uma discrepância terrível, que é qual exercício de centro, né? Há uma discrepância terrível a esse respeito, tá bom? Então, irmãos, eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração esse respeito, né? Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite. Ó Deus, sei que esse assunto significa um novo paradigma para muitas pessoas. Significa, Senhor, enxergar, Senhor Deus, a política, e para isso há necessário coragem. Coragem para caminhar nessa perspectiva, coragem para abrir os olhos e procurar compreender e entender, Senhor Deus, o que tudo isso significa. Ó Deus, assim como o Senhor já operou na minha vida durante tanto tempo, continua operando. Ó Deus, muita coisa tem que crescer nesse sentido. Ó Pai, mas eu te peço, me inclua também nesse sentido, para que ministre sobre nós devido entendimento, a devida maturidade, devido crescimento, para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor André, nós temos 2 perguntas, ok? Ok. Uma veio do nosso irmão Gustavo de Queiroz, e ele fala assim: boa noite, querido pastor. Nos dias de hoje, enxergamos muitos religiosos inseridos no mundo político. Também é possível identificar religiosos políticos progressistas e outros que são conservadores. Pergunta: como é possível viver a verdade de Cristo na política, tendo divergências ideológicas, principalmente no mundo polarizado como nos dias atuais? Primeiro, é importante compreender qual é o seu posicionamento político. Porque uma coisa é verdade, gente. Há uma verdade muito séria que acontece hoje no Brasil. Uma coisa é o que a mídia anuncia. Outra coisa é o que o universo político, as discussões políticas discutem. E uma terceira coisa é aquilo que é discutido e é ensinado nas academias, nas universidades. Sabe? Um advogado está lá estudando, né, sobre leis,
e sobre direitos. Então ele sai daquele ambiente de ensino, daquela esfera de estudo, né, de pesquisa, e agora ele vai para o campo da prática. Então ele toma um choque naquilo que é exercido num campo, e agora você ingressa em outro. Então, para que primeiro nós possamos discernir a respeito disso, é necessário ter conhecimento, seja em ciências políticas, é necessário compreender quais são os elementos que o Evangelho defendem, porque eu nem vou defender totalmente uma unidade, nem vou defender totalmente uma outra unidade, e tem unidades que a gente simplesmente não defende. Simplesmente nós não concordamos. E para que nós possamos nos aproximar de um candidato, possamos nos aproximar de alguém, nós precisamos conhecer quem é essa pessoa. Nós precisamos conhecer quais são suas bases, o que ele já votou, o que ele já concordou. Né? Existem sites aqui, Transparência Brasil e tantos outros sites, que trazem a vida política dos candidatos. Então nós podemos, a partir dessas unidades, sejam ONGs, ou seja, públicas, né? Registros públicos ou particulares, ou ONGs, né? Nós podemos perceber, identificar, pesquisar a vida daquele político. Né? Existem políticos que são defendidos pelo Evangelho e simplesmente não tem nada a ver com a defesa verdadeira do Evangelho, né? Onde as suas propostas são escusas, onde aquilo que ele defende são coisas que nós não concordamos. Né? Nós tivemos aí uma figura dentro do ambiente da Assembleia de Deus, um pastor, né, que foi preso mediante a corrupção. Eu já tinha conhecimento das corrupções dele. Sabe, gente, assim, quem pesquisa e quem realmente acompanha, deseja acompanhar, você vai descobrir, sabe? Você vai, e é claro, não são muitos. E outra coisa, eu não defendo uma ideia de que a igreja deve apoiar uma bancada evangélica. A igreja não deve apoiar, até porque eu sou contra a ideia de uma bancada evangélica. Porque se você é a favor de uma proposta em que aquele grupo de evangélicos representa a igreja, né, haja visto que já está acontecendo. Se um cai, filho, respinga em quem? Respinga na igreja. Sabe? E quando nós olhamos hoje para a base, né, da bancada evangélica, nós enxergamos diversas figuras que estão ali, né, e que se nós formos pesquisar, estão todas podres, corrompidas, comprometidas. São pessoas que aprovaram e que foram a favor de leis que nós detestamos e odiamos. Então, de uma forma prática, é o que nós precisamos fazer. Você pode achar, poxa, mas isso dá trabalho. Dá trabalho. Não é uma coisa simples de se fazer, né? Mas é algo que nós precisamos ter empatia e não ter um coração, um sentimento de rejeição. Eu não suporto, eu odeio, eu não aguento. Não, nós precisamos nos aproximar, né? E observar esses candidatos. Né? Bom, pastor, muito boa explicação. Nós temos mais uma pergunta que vem do professor Jonathan Espina, e ele diz assim: existe algum versículo bíblico que proíbe um pastor de ser político? Pergunto porque há muitos pastores que são políticos atualmente. Então, eu não saberia exemplificar aqui, agora, exatamente, uma referência bíblica. Não me vem à mente. Eu fiquei de pesquisar uma referência bíblica específica a esse sentido, né? Direta. Mas eu acredito que dentro da explicação da segunda esfera, seja a primeira
e a segunda, nós podemos compreender que o exercício pastoral e todas as suas demandas, né, isso a própria... Eu posso pegar Timóteo aqui. Seja toda orientação, porque as cartas de apóstolo Paulo a Timóteo, seja a primeira e a segunda carta a Timóteo, são cartas destinadas também à observância daquele que almeja o episcopado. Então, eu não sei o capítulo exatamente, né? Mas nas cartas nós temos as referências e o perfil daquele que, como pastor, deve exercer o seu chamado. E nós compreendemos que no exercício do seu chamado, no exercício da sua vocação, não abre espaço para o exercício político. Não abre espaço. Primeiro, por causa do seu exercício, a sua posição dentro da igreja, né? Como eu coloquei. Seja a sua posição como ministro do Evangelho. Então, agora você está abrindo mão dessa posição de ministro do Evangelho, né? E nós podemos pegar, por exemplo, Davi como rei, que exerceu o sacerdócio, mas também ele tinha uma atividade. Ele também exercia o seu sacerdócio, mas ele também exercia governo. Mas dentro da esfera do governo do rei Davi, ele tinha os sacerdotes. É muito curioso ver a dinâmica de Davi, porque muito daquilo que Davi fazia era passivo de morte, né? No instante que ele foi perseguido por Saul, em determinado momento, ele adentrou o templo e se alimentou da comida, dos elementos do altar, né? Exemplo esse que no Novo Testamento faz referência, fazendo menção desta liberdade, ou do interesse, entendo eu, de que nós, como cristãos, possamos ter acesso, livre acesso, ao Santo dos Santos, e ao mesmo tempo, ou seja, há uma interferência do governo na esfera espiritual total. Mas isso não quer dizer que num determinado momento não se levantasse um profeta para lançar contra o rei Davi os seus próprios pecados. Não tivesse diante de nós, assim como Jesus estabeleceu, né? E eu posso usar essa referência bíblica, onde Jesus, além da referência de Davi, além de Timóteo, da carta ao Timóteo, apóstolo Paulo a Timóteo, eu posso citar a referência de Jesus, em que Jesus, ele diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, né? Essa é mais uma referência que eu posso citar, mostrando a diferença entre esferas. São esferas que não podem se sobrepor, mas que existem as suas unidades e que Deus estabeleceu as duas, né? Ou seja, se no primeiro, o exercício do ministério pastoral, ele não abre espaço para um outro exercício, porque nos toma por completo. No segundo momento, você tem, sim, aquele que é pastor e que, sim, aquele que é governante e que, sim, traz para dentro da esfera do governo assuntos religiosos. E em terceiro ponto, é entender que são unidades que não se sobrepõem.
sabe? Eu não posso, assim como eu não posso abrir, como pastor, pregar e falar a respeito de política e defesa de valores e de princípios, sendo que todos sabem que eu sou candidato e que nas próximas eleições eu sou cotado, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que não importa, né, aquilo que é de César. Eu estou dizendo que tudo bem eu enxergar um governo episcopal, né? Eu enxergar um governo assim como o papado, né? E dizer que é um governo que é possível, né? E é permissivo para que nós possamos estabelecer como verdade, né? Eu como governante, eu como pastor, estou numa posição de governo ou de legislar, e diante de uma decisão, estou lá como prefeito, e eu tenho que garantir o direito. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou garantir o direito daquele que é do candomblé, eu vou garantir o direito daquele que é cristão, eu vou garantir o direito daquele que é da Umbanda, daquele que é do hinduísmo, né? Aquele que é ateu. Então, eu como vereador, eu como deputado, eu como senador, eu vou estar ali em conflito de propósitos, né? Sendo que eu preciso entender que eu estou numa posição para legislar em favor do povo. Eu não estou numa posição para legislar em favor do evangelho. Eu não estou na posição para legislar em favor da igreja, sabe? O que não é fácil, né? Vamos colocar aqui uma questão difícil, vamos lá. Está lá um casal, né? De um homem e uma mulher, e a mulher morre, né? E aí, pela lei, você tem o quê? O homem tem um direito, né? O homem morre, aí o homem tem direito. E se for dois homens, uma dupla de homossexuais, né? Qual é a defesa? Como é que você vai defender? Né? Então, assim, um deles morre. Então, no âmbito do evangelho, naquilo que diz respeito ao evangelho, nós entendemos que não é um casal. Mas eu não posso esquecer que são dois cidadãos e que não são cristãos e que decidiram viver assim. Então, há 15, 30 anos vivendo assim. E aí? Aquele homem tem ou não tem direito aos bens? Aquele homem tem ou não tem direito porque foi escolha dele, foi as decisões dele, né? Então, olha que posição difícil que fica o pastor que quer se posicionar nessas esferas. Então, não sei se eu consegui responder, trazendo essas referências. Eu sei que está em Timóteo, mas eu esqueci assim, mas eu creio que esses 3 princípios são 3 princípios que eu defendo, né? E que o pastor não deve ocupar essas posições. Olha, irmãos, eu não critico, eu não acho que ninguém deve criticar, né? Eu converso, respeito, vem conversar comigo, às vezes, pastor, posso ir na sua igreja, não sei o quê. Então, assim, não tem espaço, né? Qualquer figura, candidato, né, que vier à igreja, nós, quanto cidadãos, precisamos reconhecer como essas pessoas que são prováveis representantes do povo, então vamos reconhecê-las, né? Se são membros da igreja, vamos, como igreja, identificar quem é candidato ou não, e vamos orar, né? Para que honrem o lugar que eles desejam ocupar, né? Mas o meu posicionamento, posicionamento da nossa denominação e de tantas outras denominações, é que o pastor não deve ocupar esses lugares, né? Os irmãos, sim. A membresia, sim, né? Nós devemos motivar e influenciar, sim, mas não estar nesse conflito de interesses. Bom, pastor, nós temos mais 2 perguntas aqui. Eu vou fazer mais uma. Está aqui do Paulo Rangel. Pergunta: como poderia ser visto José do Egito? Seria um exemplo de pastor, governador ou um cristão governador, segundo sua visão e biblicamente?
Deu para entender, pastor, a pergunta? Deu sim. Deu sim. Bem, José do Egito é um exemplo claro de governante, né, que governa que governa debaixo de princípios de Deus. José do Egito, ele não, você não pode dizer que José do Egito ele é um sacerdote. Você não pode dizer isso, né? Por mais que você tenha a figura de José do Egito, a figura de Josué, né? Como também o conquistador da terra, aquele que sai à frente do povo para conquistar. Você vê que faz um paralelo com Cristo. Mas a figura de José do Egito é uma figura política. É uma figura política que se manifesta, influencia e permite que diante da fome no mundo, diante daquele governo que era o maior governo no mundo na época, todo o povo de Deus pudesse ser amparado por aquele governo e pudessem viver em paz. Anos e anos e anos se passaram e muda, né? Faraó muda e já não se lembra mais, já não reconhece mais, né? Essas relações, ou quem foi José, né? Já não considera mais isso. Então, Deus, devido ao pecado do povo, o pecado de Abraão, né? O povo estava ali por causa disso, Deus levanta um libertador, né? Levanta Moisés. Então, sim, José, ele precisa ser visto como uma figura política, usada por Deus. Ok. As demais perguntas nós estaremos respondendo em outro momento, por conta do horário. Pastor André, nós queremos te agradecer por essa aula maravilhosa e tão necessária. Foi bênção nas nossas vidas. Pastor, muito obrigada. Eu gostaria de estar passando nesse momento para o pastor Rogério, que vai terminar a nossa aula de hoje. Olá, Giane, Wagner, pastor André, que bênção! Obrigado, pastor, por essa aula tão esclarecedora, né? Eu estava vendo aqui no chat que uma pessoa colocou aqui uma pergunta aí, ela perguntou se essa questão aí era só para pastor ou para os demais cargos da igreja. Aí eu pensando aqui comigo, né? Pastor não é um cargo, pastor é uma vocação, né? Agora, cargo é cargo, vocação é vocação. E a pessoa tem que saber bem, né, aquilo que ela foi chamada para exercer aqui na Terra, não apenas no reino de Deus, sua profissão, qualquer coisa que vai fazer, não é, pastor? É isso aí, é como diaconato, irmãos. E vamos entender assim, né? O pastor, ele é ordenado aqui, e esse pastor, ele sai da igreja, né? Ele é enviado para uma outra localidade. Então, ele vai exercer o seu ministério pastoral nessa igreja, nessa localidade, com aquela membresia, né? Então, vamos uma outra suposição. Um diácono, ele sai da igreja, né? Ele sai da igreja Nova Vida Alcântara, e agora ele vai para uma outra igreja Nova Vida. Ele chega na outra Nova Vida como membro. Entendeu? Ele não chega na outra Nova Vida como diácono. Entendeu? E aí você pensa, e se um pastor vier para a Nova Vida Alcântara, como é que faz? E aí que eu te respondo o seguinte, chamado é chamado. Então a unção está sobre ele, ainda que ele esteja na igreja, não na função, não na dinâmica aqui, mas nós vamos reconhecer ele como pastor. Né? Não como um dos pastores da igreja, mas nós vamos reconhecer que esse pastor, ele tem um chamado, houve uma frustração, aconteceu alguma coisa, então ele recebe o amparo da nossa igreja. Então muitos pastores, por não ter a mesma vertente da Nova Vida, nós não acolhemos no grupo de pastores, né? Mas outros pastores sim nós acolhemos, como foi o caso do pastor Ciâncio,
né? Pastor Ciâncio estava numa igreja lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil e aqui ele não tinha uma igreja, mas diante da mesma visão cristã, da mesma visão da cosmovisão cristã, nós recebemos ele como se fosse um pastor da igreja local, entendeu? Então há essa diferença. Um diácono, quando sai daqui, ele vai para outro lugar, ele não é diácono lá. Então, assim, as lideranças na igreja, elas não estão na mesma posição, o que nada impede que essa pessoa se candidate a uma posição, a um posto político. Ok, pastor. É bem explicado aí, essa diferença aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez você, pastor, por essa aula aí. É muito esclarecedora, né, para nosso povo, para nossa igreja, porque temos que ter mesmo uma visão do nosso país, do nosso estado, do nosso município, e exercer a cidadania aqui na terra, né? Como cidadãos celestiais, trabalhar aqui nessa terra para defender os princípios de Deus que nós cremos. Eu quero dar um aviso, né, que na próxima terça-feira nós não teremos aula por conta do jejum de redes sociais e também porque é feriado em São Gonçalo. Então, seria o pastor José Luiz que daria essa aula na próxima terça. Então, ficará para outra terça, que é dia 29/9. Nosso querido pastor José Luiz vai estar ministrando uma aula e possivelmente dando continuidade aí a esse assunto que o pastor André compartilhou conosco hoje. Quero pedir para você que assistiu essa aula, também entrar aí nesse link que o Wagner disponibilizou aí no chat e dar a sua opinião. O que você achou dessa aula? Onde nós podemos melhorar? Tá bom, querido? E também, essa aula que o pastor André ministrou hoje, ela foi gravada e ela será disponibilizada aí durante a semana. Eu peço que você compartilhe essa aula nos seus grupos. Toda terça-feira que a gente for dar aula, aparece aí na página da igreja um link que você possa compartilhar para que outros irmãos possam ter essa oportunidade esclarecedora que nós estamos tendo aqui, para que a gente possa melhorar como cristão, como cidadãos, você conhecer seus direitos, os deveres, o que é cargo, o que é vocação, você saber aquilo que Deus chamou você para fazer e fazê-lo com amor, porque você vai estar contribuindo para uma igreja melhor, um país melhor, e nós agradecemos. Tá bom, pastor? Tá bom. Deus abençoe você e sua família. Eu agradeço muito o privilégio, né, a oportunidade. Fiquei muito feliz de poder participar dessa aula, muito bom. Nós que fomos honrados, pastor, de ter o senhor, nosso pastor presidente, atuando aí, nos abençoando com esse assunto aí. Nós nos sentimos muito honrados. Muito obrigado. E, assim, vamos contar com a sua presença aí outras vezes para poder estar nos abençoando aí, tá bom, pastor? Muito obrigado mesmo. Então, você já orou aí no final da aula, então eu não vou orar de novo. Eu só queria mesmo agradecer e pedir aos irmãos que entrem lá nesse link aí e possa dar participar, tá bom? Deus abençoe você, rica e abundantemente. Uma boa noite, em nome de Jesus.